Hoje nós vamos falar sobre um tema que está ganhando muita atenção e repercussão dos especialistas e que preocupa os pais, os educadores e também os profissionais da saúde. O aumento dos casos de falsa miopia ou pseudomiopia, especialmente entre crianças e adolescentes. E, Carol, com o uso cada vez mais intenso aí de celulares, dos tablets, dos computadores, seja para estudar, trabalhar ou até mesmo para não fazer nada, os nossos olhos estão sendo, como nunca, exigidos. Agora, você sabia que esse uso prolongado, inclusive, pode estar causando problemas visuais temporários que imitam a miopia sem que ela de fato exista? Para a gente entender melhor o que é essa falsa miopia, como ela se desenvolve e também o que é que a gente pode fazer para prevenir, nós vamos conversar agora com a doutora Juliana Nunes Zarate, que é oftalmologista. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda à Jovem Pan News Fortaleza. Bom dia. Um prazer estar aqui falando de um assunto tão relevante para a população. Para a gente começar, doutora, eu queria já explicar para os nossos ouvintes o que exatamente é essa falsa miopia e o que é que diferencia ela da miopia verdadeira. A falsa miopia é quando um paciente ele começa a ter dificuldade para enxergar de longe, ele realmente percebe essa dificuldade, mas quando a gente vai fazer um exame oftalmológico, ele não tem uma miopia. E, normalmente, essa falsa miopia ela é causada pelo excesso do uso de telas. A gente tem um músculo, que é um músculo ciliar, que ele faz uma contração. E daí ele simula como se o paciente tivesse uma miopia. Então, ele realmente, o sintoma que o paciente sente, dificuldade para enxergar para longe, visão embaçada. Mas quando vai para uma consulta oftalmológica, esse paciente não tem a miopia de fato. Agora, doutora Juliana, esse sintoma, ele pode persistir durante um dia ou ele acontece em determinados horários do dia ou quando realmente aquele paciente está com maior tempo de utilização daquele equipamento? Normalmente ela não acontece subitamente, é pelo excesso, uma das principais causas, é esse excesso do uso de visão parcial, inclui tanto a computador, celular, tablet, e a cura também. Doutora Juliana, nós estamos com o seu áudio cortando um pouco. Vou até pedir para se posicionar melhor, para a gente retomar aqui esse contato. Nessa segunda resposta, o ouvinte ouviu como se estivesse picotando o seu áudio. Vamos tentar novamente para ver como é que sai. Já respondendo com relação a essa situação, se esse sintoma ele aparece durante muito tempo ou em momentos específicos do dia de uso, doutora Juliana? Quando o paciente está apresentando a pseudomiopia, ele começa a ter esse sintoma continuamente, ele não fica transitório. Em alguns momentos ele vai ter a dificuldade para enxergar e outros momentos não. Normalmente ela fica contínua e o paciente realmente tem a sensação, e é real, da dificuldade para enxergar para longe. Doutora Juliana, perdão, essa falsa miopia, ela pode evoluir para uma miopia verdadeira se não for tratada, então? Pode, porque aí o paciente fica com esse músculo contraído e aí ele começa a realmente ter essa miopia. E um dos tratamentos que a gente usa é usar um colírio para poder relaxar esse músculo que está contraído em excesso. Doutora Juliana, as crianças e os adolescentes, eles são mais suscetíveis a esse tipo de falsa miopia do que os adultos? E se sim, o motivo é exatamente esse, essa facilidade que hoje os jovens, as crianças têm nessas telas? A gente está observando isso muito comum agora, né, devido à tecnologia ter avançado muito e fazer parte do nosso dia a dia. E, então, a gente tem, sim, crianças que estão desenvolvendo, crianças e adolescentes, mas também está tendo presente em adultos jovens, que são pessoas que estão mais associados ao uso de telas e, de uma forma geral, o ambiente de perto. Que hoje em dia a gente está muito nesse ambiente de perto, escritório, com celular o tempo inteiro. Nosso momento de lazer com celular, o nosso momento de trabalho no ambiente de celular ou telas. Então, as crianças sim estão tendo essa prevalência maior, mas também observa-se em adultos jovens. E também é importante falar que a pseudomiopia também está relacionada, às vezes, a momentos de estresse. Tem pessoas que, às vezes, relacionado a estresse, pode ter essa pseudomiopia. Existe um tempo seguro, então, doutora Juliana, recomendado para esse uso de telas, especialmente entre essas pessoas que são mais acometidas?
A gente tem a recomendação pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, dependendo da faixa etária. Quando a pessoa tem menor de 2 anos, a gente recomenda 0 telas. Não é permitido o uso de telas para crianças menores de 2 anos. Depois de 2 anos, de 2 a 3 anos, meia hora por dia. De 3 anos a 4, 1 hora por dia. Respeitando também o intervalo de tempo, que é importante a cada meia hora dar uma pausa de 10 minutos desse uso de telas. E crianças acima de 7 anos, 3 horas por dia. E, na verdade, isso inclui adultos. A recomendação é que seria 3 horas por dia o recomendado. Quando não se pode fazer isso, né, que hoje em dia a gente está nesse ambiente de telas constantemente, a gente tem uma recomendação que é uma regra que chama 20-20-20. A cada 20 minutos, eu descanso 20 segundos olhando para longe, porque o nosso olho, ele relaxa, ele descansa quando a gente está olhando para longe. E quando a gente está olhando para perto, a gente está forçando, a gente está tendo essa contração desse músculo e ativando a visão de perto, que causa mais um cansaço, uma fadiga muscular. Doutora Juliana, vou aproveitar uma pergunta aqui do nosso ouvinte Danilo Silva, que ele fez um questionamento. Ele fala o seguinte, ele sente o olho tremendo. Há alguma relação nessa tremedeira do olho com o uso de celulares, ou isso pode ser um sintoma relacionado a algum outro problema qualquer, doutora Juliana? O tremor ocular, a gente chama como espasmo muscular. Isso está muito relacionado, uma das principais causas é o estresse. O estresse, né, a gente causa a liberação de neurotransmissores, e a nossa musculatura da pálpebra ela é muito fina, então consegue ativar esse músculo e ter contrações involuntárias. Essa é uma das principais causas. Obviamente que a gente também tem que investigar causas neurológicas, fazer uma investigação mais extensa, mas está muito relacionado ao estresse. E esse uso de telas, principalmente à noite, a gente sabe que as telas elas emitem uma luz azul e causa toda uma desregulação hormonal. Então, pode sim também causar, mas uma das principais causas é o estresse. Vou aproveitar outra pergunta de ouvinte. Questiona o seguinte: a diminuição daquela claridade dos monitores, seja do celular, seja até do computador, isso pode evitar esse tipo de problema? E até já colo aqui com outra pergunta, se a utilização de óculos de proteção poderia evitar problemas maiores também. São 2 perguntas aí em uma, doutora Juliana. Sim, a luz solar, né, que é essa luz do computador, a luz de filtro azul. Isso. E o computador, essas telas, elas emitem essa luz azul, e a gente tem tanto os óculos que tem filtro para poder fazer essa proteção contra a luz azul, e que ajuda muito, e é importante a gente verificar a qualidade dos óculos, porque tem muitos óculos que são vendidos, inclusive na internet, com essa informação, e muitas vezes não vem com o selo de qualidade, então não tem de fato o filtro de luz azul. E a outra pergunta em relação à luminosidade do computador, das telas, Isso. Sim, eles ajudam, dependendo também do ambiente, porque a gente acredita que você mudando, tem uma configuração nos computadores, nas telas, que a gente coloca uma configuração para proteção de luz azul. Exatamente. E pode diminuir essa intensidade, mas também depende se você estiver num ambiente claro ou escuro, porque se estiver num ambiente escuro também pode atrapalhar uma luminosidade muito baixa. Doutora Juliana, a gente falou um pouco sobre a questão da falsa miopia, e eu queria que a senhora me dissesse, então, se o uso de óculos é recomendado para o tratamento, então, de quem é diagnosticado com essa pseudomiopia. O tratamento da pseudomiopia, a gente tem que identificar principalmente qual é a causa, né? Por exemplo, se for o excesso de um uso da visão muito para perto, que a gente tem que modificar isso, né? Esse ambiente que o indivíduo está. Além disso, a gente usa colírios. Acho que acabou aqui. Né? Não, já pode continuar, doutora. Pode continuar, na parte dos colírios. A gente usa colírios para poder controlar essa contração do músculo. Isso precisa ser feito com um oftalmologista, com um acompanhamento regular e bem preciso.
E quando está associado, igual eu falei, com estresse, a gente também tem que, normalmente a gente indica para um tratamento com um psicólogo para tentar identificar qual é o motivo para poder melhorar de uma forma indireta também isso. Então, principalmente telas, a gente começa a reduzir essa quantidade de uso que está excessivo. Juliana Nunes Zarate, oftalmologista, muito obrigado pela gentileza de tirar um pouco do seu tempo aí para responder aqui esses questionamentos sobre esse assunto de extrema importância. Muito grato pela entrevista. Muito obrigada. Obrigado, doutora Juliana Nunes Zarate, oftalmologista.